Carille, que agora, aquelas coincidências felizes da vida, você vai reencontrar no Vasco da Gama, já foi anunciado pelo Vasco, o programa está indo ao ar sábado, isso aconteceu na quinta-feira. Como é que você recebeu essa notícia? Cara, eu recebi ao lado do meu pai, falei com meu pai que quem me subiu profissional foi o Carille, né? Uhum. E vira e mexe eu vejo algumas entrevistas que ele dá, eu acho que ele foi... Alguma entrevista, bem quando eu estava subindo, que ele falava de mim, e foi um cara que me ajudou muito, me deu muitas dicas assim, defensivamente, que para mim também me deu um start na minha cabeça assim, sabe? E é um cara que é vencedor, né, cara? O cara, ele é campeão brasileiro, então ele vem para ajudar a gente da melhor maneira possível também. Uhum. Pelos jogadores que o Vasco tem e pelo estilo de jogo que o Carille gosta de propor, você acha que é um casamento que tem boas chances de dar certo? Sim, claro, sem dúvidas. O Carille tem a maneira de jogar dele e eu tenho certeza que nós do elenco vamos abraçar da melhor maneira ali para ajudar o Vasco. Como ganhar uma Brahma em 10 segundos? Eu acredito que sim, claro, tem muito jogador bom também, mas ele é diferente nesse quesito. E eu tava até comentando com ele, tem gol que ele fez esse ano que foi só ele chutar pro gol e fazer o gol, pô. Então, não, mas a gente conversa bastante também no treino, no jogo. Tem vezes que ele vê o zagueiro se posiciona de uma forma, ele chega em mim e fala, Tom, a bola é pela frente, a bola é mais cavada no segundo, entendeu? Então a gente se entende muito bem ali, mas foi como eu falei, ele é um artilheiro nato aí que pelo alto ali é só jogar para a área às vezes que ele resolve. Eu sou muito fã de centroavante, né? É uma posição que eu gosto, assim. E para lateral... Você foi centroavante, pô. E para lateral, ter jogadores desse nível, assim, de cabeceio, de referência, ajuda muito. Uhum. É muito bom. Não, ele faz uns movimentos que você vê no jogo que é surpreendente. E ajusta, né, o corpo. É surpreendente. Você acha que o Coutinho teve um crescimento muito grande agora nessa reta final com o Felipe? Uma mudança de esquema, ele ficou mais protegido ali com 3 volantes, teve um pouquinho mais de liberdade e jogou bem. Você acha que, por tudo que ele representa para o Vasco e por essa sequência na parte física, 2025 pode ser o ano da explosão dele como protagonista do Vasco? Eu falei, sem dúvidas, cara, sem dúvidas. Se ele continuar fazendo o que ele faz, que acho que é natural, ele vai explodir. Não tenho nenhuma dúvida, cara. O Felipe tá doido, ele é muito bom, muito bom. Só mostra mais que se eu continuar assim, mais torcedores assim vai falar isso. E você vai continuar assim no Vasco? Eu tenho contrato até final de 2028, então a minha cabeça está só no Vasco. Eu vou trabalhar para que seja um ano melhor que o de 2024, tanto individual quanto coletivo. Tu tem dupla cidadania, né? O Plirra já comentou sobre isso. O Vitor Pereira, na época, falou que se trabalhasse numa equipe europeia, você seria um desses jogadores que ele gostaria de trabalhar fora. Tem algum mercado que você prefere de europeu? Não fica bravo comigo, torcedor do Vasco, ele vai continuar. Só para saber. Não, eu tenho um sonho de jogar na Europa. Acho que muitos jogadores têm esse sonho, eu tenho um sonho também. Mas foi como eu falei, minha cabeça está só no Vasco, eu tenho um contrato com o Vasco. Vou trabalhar muito esse ano para poder ajudar o Vasco, porque eu deixo essas coisas assim de mercado, de time, de Europa com as pessoas que cuidam disso, porque o meu negócio é jogar futebol, cara. Jogar ali, entrar dentro do campo, fazer o meu ali. Preciso fazer bem feito, né? Trabalhar para fazer bem feito e só pensar nisso. E você pode, rapidinho, você pode defender 2 seleções. Era justamente isso. Imagino que se tivesse que escolher, você escolheria pela seleção brasileira. Para qual seleção você acha que, ou em qual seleção você acha que está mais próximo de ir? André, deixa eu falar. Acho que todo jogador tem sonho e missão pela seleção, por jogar para uma seleção, né, cara? Como falou, eu prefiro a brasileira, claro, mas se eu não tiver uma oportunidade na brasileira e tiver na italiana, eu também não... Você já teve um chamado para italiano, né? Eu fui pré-convocado já pela seleção italiana. Nations League, né? Isso. E, cara, acho que todo jogador tem o sonho de representar uma seleção, né, cara? E o meu caso não é diferente, mas para isso eu tenho
tenho que estar bem no meu time, né? Tenho que fazer meu trabalho bem ali com os meus companheiros, ajudar o Vasco da melhor maneira ali possível, que se Deus quiser um dia eu vou realizar esse sonho. Acho que mesmo jogando no Brasil, existe a possibilidade de ser convocado para a seleção italiana? Existe. Sobre Vasco, São Paulo e Evangelos Marinax, informação exclusiva. Quero contar para vocês que há na família do Marinax alguém que defende com unhas e dentes o acordo com o Vasco da Gama. Eu me refiro a Miltiades Marinax, filho do magnata grego, que vai tomar decisão entre comprar a SAF do Vasco ou se tornar sócio do São Paulo. Há muito otimismo no São Paulo em relação a esse acordo, embora no Vasco ninguém tenha jogado a toalha. O que eu consegui apurar é que o Miltiades tem feito pressão para que o seu pai esqueça o acordo com o São Paulo e compre a SAF do Vasco. Vou acrescentar, a ideia do Miltiades é se mudar para o Rio de Janeiro e passar a morar por lá, tocando o Vasco da Gama como um dos projetos do seu pai. Evangelos Marinax, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave em Portugal. O Miltiades se encantou com o Rio de Janeiro quando esteve em agosto para assistir a final do Super Mundial ou do Mundial de Clubes Sub-20. Na oportunidade, o Olympiacos perdeu de virada para o Flamengo. E o Miltiades e o pai dele visitaram o Rio, conheceram algumas das instalações, e o moleque, não vou chamar de moleque, mas o filho do Marinax ficou absolutamente encantado com a vida no Rio, com a forma como os cariocas levam a vida, enfim. Desde então ele tem feito enorme pressão para que o negócio com o Vasco saia. Só para completar, em meio a toda essa negociação, também tem a figura do Edu Gaspar, que não pode aparecer de forma pública, porque está cumprindo o aviso prévio com o Arsenal até março do ano que vem. Mas é o Edu Gaspar quem tem tocado as negociações e conversado, dialogado com o Evangelos Marinax e também com o Miltiades. Ele foi contratado para representar os grupos do magnata grego. E se depender do Edu Gaspar, o negócio vai acabar acontecendo com o São Paulo. O Edu entende que, por não ter dívidas na base do São Paulo e por ser um celeiro de craques, o São Paulo poderia primeiro se beneficiar demais dessa parceria e depois fornecer jogadores para todos os outros clubes, para o Rio Ave, para o Nottingham Forest e também para o Olympiacos, sendo um grande centro de captação na América do Sul. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as notícias do Nicola, que pode ser considerado positivas sim para a equipe do Vasco da Gama e também para os seus torcedores. O filho do Marinax tem muito desejo realmente que ele possa investir no Vasco e, cara, com certeza a pressão familiar e de um cara que está junto dele nos negócios pode, quem sabe, convencer o seu pai a investir no time da Colina. Agora, a informação importante que saiu é sobre a equipe do Vasco e possibilidade de reforços, é sobre o atacante Richarlison, que hoje está na equipe do Tottenham. O Vasco buscou o empréstimo do jogador, fez uma ligação direta para que pudesse conversar com o mesmo, e o Richarlison falou a mesma coisa que falou para as equipes do futebol brasileiro que buscaram contato para tentar fechar a negociação com ele. Ele falou que a equipe do Tottenham tem o interesse em manter ele no elenco e quer aproveitá-lo na próxima temporada, nessa janela, nessa temporada de agora que está rolando na Premier League. E aí, ele tem vínculo até junho de 2027, é um cara muito valorizado no mercado, apesar de estar em baixa, é um cara que, se chegasse para o Brasil novamente, teria que ser para uma quantia alta. Por empréstimo, a gente vê aí que o Tottenham não está muito disposto a liberar o jogador. O Vasco, como eu falei com vocês, fez o contato direto com o atleta, né? Porque sabe que ele é vascaíno, assumido. É um cara que, talvez, pelo vínculo que ele tem com o Vasco, poderia se tornar mais fácil. Acabou que isso não aconteceu. Mais uma notícia também sobre reforços, né? Agora sobre um zagueiro. Eu falei com vocês há pouco tempo, né, no vídeo de ontem, a notícia que eu tinha sobre Balbuena, que teria sido o nome indicado pelo técnico Fábio Carille para fazer parte do elenco do Vasco em 2025. Balbuena, ele, segundo informações aqui que chegam, ele realmente pode estar de saída do Dinamo Moscou e a caminho do Vasco. O vínculo dele se encerra em junho de 2025, ou seja, a partir
de janeiro já pode abrir um pré-contrato. Qualquer equipe que quiser negociar com o atleta está liberado. Ele que em 2025 vai completar 34 anos de idade, é um cara experiente, né, um bom zagueiro, fez uma boa primeira passagem na equipe do Corinthians, porém, na segunda passagem que ele teve pela equipe paulista, não teve muito êxito. Mas jogador que com certeza, se chegasse, seria titular ao lado do João Vitor. Portanto, essa notícia que chega, lembrando que eu atualizei para vocês em primeira mão no vídeo de ontem, no sábado. Então, portanto, o Balbuena realmente é o cara que está na mesa do presidente para ser, quem sabe, o novo reforço, caso a negociação ande. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, rapaz, está muito perto, hein, de alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!